Pronto, já está gravando. Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. Pronto, então aqui está a tabelinha que eu vou usar para distribuir a nota de vocês. Então, para apresentar para as notas, né, considerando uma correção valendo de 0 a 100, então eu vou considerar a execução da aula, né, do que você está mostrando na sua aula, como é que foi a execução, então isso vai corresponder a 30% da nota. O domínio do conteúdo, né, vai valer 30% da nota. A apresentação, a forma da apresentação, né, eu vou corrigir também valendo 30 pontos, né, e vai ser 10 pontos aqui de participação e interesse nas apresentações, ou seja, na participação na apresentação dos grupos dos colegas, né, para que ninguém deixe de prestigiar a apresentação dos colegas. E caso o aluno não participe, então vai ser descontado, né? A nota será descontada desse aluno que não participou. Ok? Então, esses os critérios que eu vou considerar aqui para fazer a correção do seminário de vocês. Eu vou, então, agora começar a fazer a apresentação. Peço que vocês prestem atenção e qualquer dúvida a gente tira no final da apresentação. Então, deixa eu compartilhar aqui o link que Rossini enviou para mim. Boa tarde, meu nome é Vitória e meu grupo hoje vai falar sobre a teoria da relatividade, tanto a especial quanto suas consequências e etc. Meu grupo é formado por Ana Beatriz, Maria Clara de Souza, Arthur e Rossini. Agora a gente vai projetar o slide aqui para vocês acompanharem. Então, pode passar. A teoria da relatividade. A teoria da relatividade foi uma revolução do século XX, pois ela provocou inúmeras transformações em conceitos básicos e também proporcionou que fatos importantes, que na verdade não eram explicáveis, pudessem ser entendidos. Essa teoria surgiu com o físico alemão Albert Einstein. E Einstein foi um físico e pesquisador muito conhecido por ter proposto essa teoria da relatividade. Mas ele também foi muito conhecido por ter proposto também o efeito da fotoelétrico, que foi um fato que possibilitou o desenvolvimento da bomba atômica, mesmo sem ele saber para quais fins se desenvolvia. No caso, se destinava. A ideia de Einstein foi justamente estender o conceito da relatividade para toda a física, da concepção ideal de que tal princípio tivesse como se aplicar a todas as leis da natureza. Essa teoria de Einstein ela é composta por dois conceitos, que no caso é a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial, e também a teoria da relatividade restrita, ou mais conhecida como a especial, que vai ser explicada por um dos componentes a seguir. Pode passar. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, boa tarde.
Eu vou falar um pouco sobre a teoria da relatividade, trazer uma breve explicação. Eu acho que quando todos ouvem essa palavra relatividade, escutam no caso, pensam que é uma ideia bastante complicada, mas ao contrário do que a gente pensa, a relatividade ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Por quê? Porque a principal sacada é enxergar o tempo como uma espécie de caminho que a gente é obrigado a trilhar. Um exemplo, mesmo que agora eu esteja aqui parada apresentando esse trabalho, o tempo ele não parou só porque eu sentei para apresentar. O tempo ele continua passando. Por quê? Porque não é porque a gente acha, parou, o tempo vai parar. Nessa teoria, não, isso não existe. E também é como, se eu posso dar esse exemplo, é como se fosse um trem, que ele tem um destino para chegar e ele não para por nada. E eu também gostaria de falar um pouco sobre o que Einstein constatou. Ele fala que esse trem do tempo ele pode ser acelerado ou freado, passar mais rápido para uns e passar mais devagar para outros. E que para fazer esse tempo andar mais devagar, basta se movimentar, o que é interessante, porque a gente acha que quando a gente se movimenta, o tempo passa mais rápido, mas não, o tempo ele passa mais devagar. E também tem um exemplo que eu gostaria de compartilhar que é assim: se a gente passasse um ano dentro de uma espaçonave que se desloca a 1,07 bilhão de quilômetros por hora e depois retornasse para a Terra, as pessoas que ficaram por aqui estariam 10 anos mais velhas que a gente. Por quê? Aí vem a grande resposta. Porque como elas estavam paradas em relação ao movimento da nave, o tempo passou 10 vezes mais rápido para elas. Mas isso se deu do nosso ponto de vista, porque para outras pessoas seria a gente que teve a experiência de sentir o tempo passar mais devagar. Então, dessa forma, o tempo ele deixa de ser um valor universal e passa a ser relativo ao ponto de vista de cada um. Daí vem o nome relatividade. E ainda de acordo com os estudos de Einstein, o tempo vai passando cada vez mais devagar, até que se atinge a velocidade da luz, que é de 1,08 bilhão de quilômetros por hora, o valor máximo possível no universo. Bom, gente, essa foi a minha apresentação e eu vou repassar para a próxima pessoa. Boa tarde, meu nome é Rossini e eu vou falar um pouco sobre a teoria da relatividade especial de Einstein. Bem, a teoria da relatividade de Einstein, ela foi inventada para tentar explicar o comportamento observado nos campos eletromagnéticos e também para tentar resolver uma série de paradoxos que surgiam quando a gente considerava as viagens em grandes velocidades. Desde a descoberta da teoria, ela se tornou uma ferramenta indispensável na física moderna, na física atual, porque as suas previsões eram testadas experimentalmente sem qualquer discrepância nos resultados. Não tinha muita diferença, uma diferença muito grande em relação aos resultados dos testes que Einstein fazia. E a teoria ela passou a reduzir a mecânica newtoniana no limite de pequenas velocidades, basicamente isso. Porque, de acordo com a relatividade especial, nenhuma onda ou partícula pode viajar a uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E, assim, Einstein ele construiu essa teoria a partir de dois importantes postulados. E o primeiro era de que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referências inerciais. Ou seja, quando a gente tem um ponto de referência inicial, as leis da natureza, ou quando as leis da natureza, as leis da física, elas passam a atuar de mesma maneira. As leis atuam da maneira correta, têm as mesmas fórmulas, os mesmos resultados, tudo bem organizado, bem padronizado. Só que em movimentos, por exemplo, de MRU, como a gente está no movimento de translação da Terra em volta do Sol. A gente está em movimento de MRU, a gente tem um ponto de referência inicial nesse caso, e as leis da física atuam de maneira normal.
Mas se a gente começar a alterar um pouco essa questão, a gente percebe de que quanto mais rápido a gente vai andando, mais complicado vai ser de entender a questão das leis da física, porque os elétrons começam a se comportar de maneira diferente. Quanto mais rápido a gente vai andando, quanto mais próximo da velocidade da luz a gente vai chegando, consequentemente, as leis da física vão começando a atuar de maneiras diferentes. E o segundo postulado da teoria de Einstein é de que a velocidade de propagação da luz ela é a mesma em todos os sistemas de referências inerciais. A velocidade da luz vai se manter a mesma, constante em 3.000 ou 380 mil quilômetros por segundo. É bastante rápido e basicamente que a teoria de Einstein diz que a gente não consegue chegar a essa velocidade, nem que a gente se esforce, gaste todo o combustível possível, não tem como chegar, pois quanto mais rápido a gente vai andando, mais massa a gente vai ganhando. E isso vai acabar criando uma função exponencial de aumento de dificuldade cada vez maior de se chegar à velocidade da luz. Pois nada que contenha massa vai conseguir chegar à velocidade da luz de acordo com Einstein. E é isso mesmo. Vou passar para a próxima pessoa e qualquer dúvida pode perguntar aqui, estou à disposição. Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre as consequências da teoria da relatividade. Pode passar o slide. Já passei, tá aí. Obrigado. Eu não tinha aberto a câmera aqui, tinha falado não. Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre as consequências da teoria da relatividade. Bom, uma das consequências da teoria da relatividade é que a velocidade da luz ela se torna um limite para as demais velocidades. Ou seja, nenhum corpo pode se mover com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Além disso, o fato da velocidade da luz ser um valor constante modificou as ideias clássicas do espaço e do tempo. O espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a ser relativos. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente. Surge assim a ideia de dilatação do tempo. Corpos em movimento sofrem uma contração na direção desse movimento em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. Outra consequência também é a relação conhecida da massa e energia, que diz que a massa pode ser convertida em energia e vice-versa, ou seja, a energia pode ser convertida em massa. Isso se dá pela fórmula de que é igual a massa vezes a energia ao quadrado. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos estar respondendo no final da apresentação. Eu vou passar para a próxima apresentante do grupo. Boa tarde, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouquinho da relatividade do nosso cotidiano. Então, a relatividade, por não ser um assunto muito comum no dia a dia, isso ocorre porque a gente não tem tanto a proximidade com esse assunto, mas isso também não quer dizer que ela acontece, que ela não acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós nos aproximamos da velocidade da luz, tudo muda. Então, nesse sentido, a relatividade ela é super importante. Porque não é possível ver como isso ocorre em carros e aviões, mas as partículas subatômicas podem movimentar-se muito rápido, podendo alcançar a velocidade bem próximas à velocidade da luz. E um exemplo de objeto que captura bem certinho esse evento é o GPS, que por ser um instrumento comum na atualidade, ele utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão as posições da Terra. E ele pode ser encontrado tanto em celulares de última geração, quanto celulares antigos até,
que por ser um instrumento que depende de 24 satélites ao redor da Terra, ele determina corretamente determina corretamente as posições. E se não fosse a relatividade, todas essas medidas estariam 100% erradas, porque os cálculos e correções relativísticos, eles são super necessários em consequência da velocidade dos satélites. São aproximadamente 14 mil quilômetros por hora. E essa velocidade ela é realmente pequena se comparada com a velocidade da luz, mas mesmo assim os cálculos são muito necessários. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar no fim da apresentação. E é isso. Espero que tenham entendido. Bom, gente, só um segundinho que eu vou parar de apresentar aqui. Foi isso, essa foi a nossa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar. E caso a gente não saiba responder, creio que o professor vai saber. Muito obrigado, gente, pela atenção, tá? E é isso Valeu, aí. Sala. Qualquer dúvida pode perguntar. Isso. Pronto. Parou aí a projeção? Parou. Então, pessoal, dúvidas, perguntas para o grupo com relação à relatividade? Professor, eu acho que eu não tenho, mas é porque realmente a apresentação eu achei muito boa. O final foi muito bom. O final foi muito bom. Então, só recapitulando um pouco do que o grupo apresentou, né? Assim, antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta para o grupo, né? Vocês não colocaram explicitamente as principais mudanças, né, que acontece quando você está viajando próximo à velocidade da luz, né? Então, o que acontece com o tempo, o que acontece com o comprimento, com a massa? Alguém do grupo, né, poderia colocar alguma coisa sobre isso? Professor, a massa, ela vai aumentando com o aumento da velocidade, chegando próximo à luz, e também o comprimento das coisas começam a... Elas tendem a ficar, digamos que, mais longas, né, aparentemente. Aparentemente ficam mais longas quando você vai aumentando a velocidade, e o tempo ele tende a diminuir, na sua percepção. Tá, deixa eu só esclarecer, né? Então, o que acontece? Como vocês apresentaram, né, ali pelo final do século XIX, início do século XX, existia duas teorias que eram aceitas, né, perfeitamente aceitas já na ciência, né, que era a teoria da mecânica de Newton e a teoria do eletromagnetismo, né, que a gente estudou agora nesse bimestre. Então, essas teorias, elas já estavam perfeitamente estabelecidas ali no final do século XIX. Porém, existiam alguns fenômenos que acontecia, né, que na hora que você ia fazer as medidas em laboratório e realizar experimentos, fazia com que essas duas teorias entrassem em conflito. O eletromagnetismo junto com a teoria de Newton, né, da mecânica clássica de Newton. E aí ficou aquela dúvida, qual é a teoria que está correta? Será que é o eletromagnetismo? Será que é a teoria de Newton que está correta? Tem algum erro nessas teorias que precisam ser corrigidas? E é justamente isso que Einstein faz. Ele vai elaborar a teoria da relatividade especial, né, onde ele observa que assim, os fenômenos são relativos, né? O que significa dizer que o fenômeno é relativo?
quando se usa a palavra relativo, é porque quando você está fazendo medidas em mecânica, por exemplo, se você quer saber a posição de um objeto, você mede a posição daquele objeto em relação a um determinado ponto de referência. Isso vocês aprenderam lá em Física 1. Se você quer medir a velocidade de um objeto, você mede a velocidade em relação a um determinado sistema de referência. Aí o que Einstein observa? Einstein vai observar que quando você tem sistemas de referência que estão viajando com uma alta velocidade, ou seja, com uma velocidade próxima à velocidade da luz, então essas grandezas, né, começam a sofrer mudanças. Os valores que se vai observar vão ser valores diferentes. Por isso que se diz que essas grandezas são valores relativos. Eles são relativos àquele sistema de referência que você está utilizando. Então, como alguém aí do grupo colocou, por exemplo, paradoxo dos gêmeos. Não sei se vocês devem ter visto isso daí na leitura de vocês, que faz uma alusão à dilatação do tempo. O que é que acontece? Você tem dois gêmeos que têm a mesma idade, teoricamente. Então, eles são parecidos, são iguais, digamos que os gêmeos são iguais. E aí você pega um gêmeo e coloca ele para viajar em uma espaçonave que viaja numa velocidade muito grande, digamos, uma velocidade próxima à velocidade da luz. Quando esse gêmeo está viajando até um planeta próximo aqui, a uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz, e ele chega lá e retorna, quando ele volta à Terra e vai reencontrar o seu irmão, ele vai observar que o irmão que ficou na Terra, ele está mais velho. O irmão que ficou na Terra ficou mais velho, enquanto ele que viajou, aparentemente, ficou mais novo. Continua ainda... O tempo passou de maneira diferente para os dois. Ou seja, o tempo é relativo. O irmão que ficou parado na Terra, o tempo para ele passou mais rápido, então ele envelheceu mais rápido. E o irmão que viajou, ele vai voltar mais novo, porque o tempo para ele passou de maneira mais lenta. Então ele volta mais novo do que o outro irmão, Ele vai encontrar o irmão aparentemente mais velho. Então isso é o que a gente chama de paradoxo dos gêmeos, certo? Porque o tempo é relativo. Ele depende do sistema de referência do qual você está medindo, esse tempo. Então, isso que a gente chama de dilatação do tempo. Um outro efeito que as altas velocidades produzem é o efeito da contração do espaço. Se você faz uma medida de comprimento para um observador que está, por exemplo, parado na Terra, aí você faz a medida de um determinado comprimento, por exemplo, comprimento de um carro, de um ônibus, vamos pensar um objeto maior, o comprimento de um ônibus. Então, o cara que está na Terra, ele vai medir o comprimento do ônibus e vai dar um determinado valor. Para a pessoa que viajou, que está viajando a uma alta velocidade, próxima à velocidade da luz, o comprimento que ele vai medir para esse mesmo ônibus vai ser um comprimento menor. Então, o comprimento passa a ser uma grandeza relativa. Depende do referencial que você está usando. Para um observador, o ônibus tem um determinado comprimento. Para o outro observador, aquele mesmo ônibus vai ter um comprimento diferente, porque ele está em um outro referencial. Então, essas medidas do comprimento é uma medida também relativa. Depende do referencial. Aí, por que a gente não observa isso no nosso dia a dia? Por que você, dentro de um ônibus, dentro de um carro, viajando, e uma pessoa que está parada também na Terra, medindo o comprimento de objetos, por que ele não percebe essa diferença dos comprimentos, Porque, tanto para os movimentos que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia, a velocidade que a gente está passeando, a velocidade é pequena, comparada com a velocidade da luz. Você só vai perceber esse efeito da relatividade especial de Einstein, que Einstein apresentou, você só percebe isso caso você conseguisse viajar a uma velocidade muito grande,
ou seja, cerca de 80% da velocidade da luz. Né? E aí você pode perguntar, professor, mas aí como é que eles comprovaram isso, né? Como é que eles mediram essas diferenças de tempo, de comprimentos? Ó? Então, essas diferenças foi justamente possível de se observar, né, de serem medidas quando, por exemplo, você fazendo experimentos da aurora boreal, né? Na aurora boreal, você sabe que são cargas elétricas que são lançadas, partículas, né, carregadas, que são lançadas do Sol, e aí, quando vai chegando na atmosfera da Terra, então você observa aquelas mudanças de cores, aquelas, né, que você observa lá na aurora boreal. Aquilo é provocado por cargas elétricas em movimento no espaço. E quando se media a velocidade, né, a posição, você queria saber qual era a distância que essas cargas se movimentavam e o intervalo de tempo que levava para uma partícula carregada sair de um ponto até um outro ponto do espaço, lá na aurora boreal, se observou que os dados não batiam. Se você utilizasse apenas as leis de Newton, aqueles valores que você mediu ali não estavam dando certo, né? Os valores não estavam batendo, não estavam coincidindo com os valores experimentais. Né? E aí observou-se, então, que utilizando a teoria da relatividade de Einstein, aí você conseguia comprovar exatamente aqueles comprimentos, né? Aqueles intervalos de tempo daquelas partículas em movimento na aurora boreal, por exemplo, né? Então, isso é uma comprovação da teoria da relatividade. Né? Então, a teoria da relatividade de Einstein, ela é uma teoria que substitui as leis de Newton quando você tem objetos em movimento com velocidades muito grandes, né, próximas à velocidade da luz. Quando a velocidade vai ficando menor, vai ficando pequena, então a teoria de Einstein, ela volta a coincidir com a teoria de Newton. Então, ela coincide com a teoria de Newton em baixas velocidades, que é o que a gente está acostumado aqui a observar no nosso dia a dia. Mas quando estamos em altas velocidades, é necessário utilizar a teoria de Einstein para explicar os fenômenos, né, os fenômenos físicos. Então, a massa, né, a massa inercial dos objetos também mudam quando você está em altas velocidades. A energia dos objetos vai mudar, né, porque a massa muda, então a energia cinética, né, a energia de movimento dos objetos também vai mudar quando você está em um referencial em alta velocidade. O intervalo de tempo, o comprimento, né, são todas grandezas que se alteram quando você tem altas velocidades. Então, essa teoria da relatividade é até utilizada em muitos, quem gosta de ficção científica, né, deve já ter visto falar de viagens no tempo, né, tal. Então, muito dessas teorias utilizadas em ficção científica se baseia justamente nessa teoria da relatividade de Einstein. Né? Tem um filme agora, eu acho que é Estelar, não sei se vocês já viram esse filme, passou aí há alguns anos atrás. Que aborda justamente isso, né? São pessoal que está numa viagem a Marte, e aí em um determinado momento tem um dos personagens lá do filme que precisa fazer uma viagem para um outro planeta, e aí quando ele viaja a uma velocidade muito grande, então ele viaja para outro planeta, e quando ele retorna para encontrar o grupo dele, que ficou em um determinado planeta lá, que não me lembro agora, então ele volta bem mais, né, ele vai estar bem mais velho, e o pessoal que ficou ou melhor, o pessoal que viajou, ele volta e encontra ele que ficou no planeta lá, bem mais velho. Né? E aí o pessoal fica assustado, assim, porque para ele se passaram, se eu não me engano, lá no filme, se passaram 20 anos, enquanto para o pessoal que viajou, se passaram apenas 3 anos. Então, é uma coisa que é abordada lá nesse filme Estelar. Né? Eu aconselho vocês a dar uma olhada nesse filme, com esse olhar, né, de prestar atenção na teoria da relatividade, que é abordado ali. Né? Sem falar que, quando você aumenta a massa dos corpos, né, se você tem uma massa diferente, você também aumenta a gravidade, você muda a gravidade do planeta. Então, tem aquela figura que vocês mostraram aí no início da apresentação, onde você tem um tecido
e o planeta afundado assim dentro do tecido, né? Aquele tecido ali é uma representação teórica do espaço-tempo, né? Que o espaço-tempo ele fica um espaço curvo. Em vez de você ter um intervalo de tempo que se passa de maneira linear, o tempo vai ter uma mudança, né? Dependendo da velocidade. E aí o espaço-tempo fica aquela malha, né? Aquele tecido curvo. Quanto maior a massa, aí mais a curvatura desse espaço-tempo vai produzir uma curvatura maior, né? Então, assim, aí eu senti falta só na apresentação de vocês, justamente desses cálculos, né? Só para mostrar qual é a equação que utiliza no caso da contração do espaço, da dilatação do tempo, qual é a equação que utiliza quando você tem uma mudança na massa, né? Então, são todas equaçõezinhas que aparecem lá na hora que você está estudando esse conteúdo, né, de relatividade. Perguntas? Eu acho que não, professor. É interessante estudar um pouco disso também, porque esse assunto ainda cai pouco, mas ainda cai no Enem, né? Então, é interessante que vocês possam revisar, né, dar uma estudada melhor nesse assunto. Tá bom? Tá bem, professor. Bom, então, vamos... Já está acabando a aula, né? Próxima semana é o grupo de quem? Grupo de análise, né? Que vai falar sobre a teoria quântica da matéria, né? Os modelos atômicos, que é o assunto da terça-feira, da próxima aula. Ok? Então, de acordo com o nosso... Aí as notas eu vou colocar só no final, né? No final de todas as apresentações, aí eu vou verificar a nota de cada grupo. Tá certo? Lembre-se que vocês precisam participar da apresentação dos colegas, né? Participar com perguntas, com, né, dúvidas, para, né, a gente poder aproveitar ao máximo aqui esse momento. Tá certo? Professor, Sim. a nota vai ser individual ou em grupo? Tipo, a mesma nota para todo mundo? A nota é do grupo, a não ser que alguém do grupo não tenha participado, né? Sim, Aí sim. eu vou observar no vídeo se participou ou não, né? Tá, Aí se não tiver participado, aí vai ser descontado. tudo bem. Obrigada. Certo? Bom, então, por hoje é só. Olhem lá a lista de presença, né? Não esqueçam de assinar. E aí, na terça-feira, a gente se encontra de novo. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor. Até terça. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Assistam o filme Estelar, viu o nome do filme. Tá certo. Tá bom, Tchau. tchau.